neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Foi um milagre. Deus não tem nacionalidade. Portanto, Deus não é brasileiro. Deus tem um reino. Deus não tem netos. Ele é um pai. Você tem que ser renascido. Ele é um rei justo. Ele ama perdoar. Gosta de oferecer uma oportunidade, a sua graça. Graça
é favor imerecido. Isto quer dizer perdão, posição, salvação alcançada sem merecimento, sem mérito próprio. Vem de uma soberania. Esta vem de Deus, Jeová, Jesus Cristo. Ouvintes, na carta aos Romanos, capítulo 9, a partir do verso 9, nós encontramos escrito na Bíblia Sagrada, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? O apóstolo responde: de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, note a soberania: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Não os meus nomes, o meu nome. Os apóstolos souberam qual é esse nome: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está falando aqui é Jeová, do Velho Testamento. É o Jesus do Novo Testamento. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Amolece a quem quer e endurece o coração de quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó. Foi Deus quem endureceu. Foi Deus quem endureceu o coração dos judeus para crucificarem a Cristo para a nossa salvação. Paulo continua: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Quando Deus chama, quando Deus quer, quem poderá resistir à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas, fazendo interrogação? E por quê? E por que disto? E por que aquilo? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: por que me fizeste assim? Há vasos de honra e vasos de desonra dentro de uma casa. Você precisa de todos eles. E os membros de menos honra, diz São Paulo, a eles damos mais honra. Você não quer ficar sem seus membros desonrosos. Pelo contrário, você dá mais honra, o que pouco se faz nesses dias. Agora, voltando ao assunto graça, favor imerecido, em síntese, favor imerecido, receber, alcançar uma coisa que não merece. Se tem um homem que não merece pregar a mensagem do século do profeta desta era, é este que vos fala. Isso é graça. Agora vamos lá. Desde que é imerecido,
Então coloca todos sem condição. E que diz Paulo na sua carta aos Romanos capítulo 3, verso 23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. No tempo que Paulo escreveu isto, existiam sumos pontífices, homens que, quando falavam baseados na verdade do Velho Testamento. Quando um sacerdote abençoava, por exemplo, uma mulher, ainda que ela fosse estéril, ela daria à luz o filho. No caso de Ana, Eli, um homem que morreu por causa da má criação dos filhos. Quebrou o pescoço. Mas ele foi quem falou a palavra a Ana. Vai-te em paz. Deus ouviu a tua petição. E desta palavra veio Samuel, porque o seu semblante mudou. Ela passou a comer. Esteve com seu esposo e concebeu e deu à luz um profeta no qual Deus manifestou os 3 ofícios. Depois foi o povo, pela escolha natural, que quis 3 pessoas distintas. Rei, sacerdote, profeta. Distintamente. Mas Deus exercia tudo isso numa pessoa só, em Samuel, como exerce tudo isso em Jesus Cristo. Isso não te esclarece? Para chegar até a graça, você tem que chegar nisto. Quem é este que perdoa pecados? Vai-te, perdoados estão os teus pecados. Melhor do que ninguém, eles, os sacerdotes, sabiam que somente Deus podia fazer aquilo. Agora, vem o desafio. Haveria acepção de pessoas? Porque o que nós estamos lendo na carta aos Romanos, capítulo 9, está dizendo que mesmo antes de Jacó e Esaú nascerem, terem feito bem ou mal, Deus havia aborrecido a Esaú e amado a Jacó. Ele próprio falou: amei Jacó e aborreci Esaú. E Paulo faz uma pergunta pela razão daqueles que gostam de perguntar a Deus. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Que Deus é parcial? De maneira nenhuma. Porque uns são pobres, outros são ricos. Você já pensou se todo mundo fosse rico? Milionário? E você já pensou se todo mundo fosse pobre? Você já pensou que se todos os animais irracionais que existissem fossem somente cachorros, cavalos? Pense um pouquinho. Se todos os membros do corpo fossem iguais, teríamos apenas uma forma. E você vê quando é que se encontram as impressões digitais de um homem que seja igual. Lá no princípio, Deus pôs um sinal em Caim. Lá estava a sua impressão digital. Está na sua mão, está no seu polegar, está nos seus dedos. As impressões digitais. Mas Deus pôs uma marca no homem que caracteriza como sua propriedade. Conta-se de compradores de madeira. Eles compravam a madeira cá, muito longe, na cabeceira de um rio muito grande, e soltavam esta madeira na água. Mas cada tora de madeira tinha uma marca que a água não tirava. O tempo não podia tirar. Quando chegava lá embaixo, lá estavam os proprietários, as pessoas devidas, a alfândega, para reconhecerem cada marca. O tempo não tirava, a água não lavava, podiam ter se misturado, mas chegava lá cada um com sua marca.
Deus pôs o dedo polegar na Maria Madalena, na Raabe, no Moisés, não vou falar só de mulheres que foram perdidas, em Davi. Davi decretou sua sentença: este homem deve morrer. Este homem precisa de morrer. E ele estava falando de si mesmo porque a justiça de Deus habitava nele. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Se você tem Deus, a justiça de Deus habita em você. Você é imparcial. Mas veja, acompanhe os passos de Deus nesse sentido e você vai se encontrar num lugar muito privilegiado, privilegiada. Você não vai encontrar que Deus tem netos, aos quais considera como segundo filhos e não corrigem como corrigiram os filhos e assim por diante. Deus não é um velho barbudo. Essas alturas seu filho já estaria caducando. E onde está sua esposa? Deus não é um velho barbudo. Jesus não é um filho. Assim como dizem. E onde está a mãe de Jesus? O pai de Jesus é o Espírito Santo. E Deus é Espírito Santo. E Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Isso é graça. Se esta graça lhe é oferecida, não importa quem seja você. Quantas pessoas boas, religiosas, líderes não viram em Jesus Cristo o que pessoas marginalizadas viram? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem estava falando isso? Agora, o que os sacerdotes viam lá na cruz? Disse que era filho de Deus, então desce da cruz. Veja, acertamos. Crucificamos um embusteiro, um salteador. Mas o ladrão olhou ali e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E quando Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, perguntou, eles responderam, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, se fosse agora, outros diziam, nós crimos na ressurreição, então é o irmão Branham que ressuscitou, e assim por diante. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e não foi a carne, não foi o sangue, não foi a inteligência, não foi a teologia que respondeu aquilo. Foi o próprio Pai. Isso é graça. Conhecer, ver Deus, ver o Pai no Filho é graça. Ver o Filho no Pai é graça. Ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é graça, é favor que você não merece, que eu não mereço. É predestinação. Mas que assunto, hein? Predestinação. Antes de fazer bem ou mal, já é amado, já está com a marca. Eles creem tanto em destino. Foi o destino dela, foi o destino dele. Oh, sim, depende da subscrita, depende do selo, do porte pago, do código postal, então a carta tem aquele destino. Se é para o norte, vai para o norte, se é para o sul, é para o sul. E quem subscritou este envelope que chama-se você? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo que está na terra? Deus, porque Deus sobre nós é Pai, Deus conosco é Filho, Deus em nós é Espírito Santo. Ele escreve nas tábuas do coração a sua lei. Ele marca. Esta casa é reservada para Deus. Deus mostra sua graça. Agora, isto é um assunto não para emocionar, não para sensação, mas é um assunto para meditação. É um assunto para aceitação e para uma análise introspectiva que vem, de fato, encontrar coerência, reciprocidade naquele coração
que espera como Simeão esperava, ver um menino. Ora, um menino tão comum como os demais, na aparência, mas quando tomou a criança, disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua graça, a tua salvação. Você já viu a infinita graça? Receba agora, pela fé, isto que você está crendo. Você tem o que você crê. Neste momento, perdão dos seus pecados e qualquer outra coisa que esteja dentro do plano da graça, em nome de Jesus Cristo. Não importa se você mereça ou não, Deus te abençoe com o que você crê nesse instante, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.